Hello, aqui estamos de outras histórias. Vou contar para você um dos momentos mais estranhos da minha vida. Eu, mineiro, né? O dia que o mineiro viu aquele trem de perto. Desce a vinheta aí, Brad. Hello, aqui estamos de outras histórias, aqui no terraço. Em meio a alguns barulhos, não fiquem preocupados, nós estamos protegidíssimos aqui no 8º andar, na nuvem número 9. Número 9, com todo respeito. Essa história acontece num momento muito interessante da minha vida. Foi o ano que eu fiquei noivo, né? Era jovem, tinha 20 anos, mãe do meu filho, Fábio, Neila, né? E ela morava em Cascadura, na Carolina Machado, onde tinha um curso, muito famoso à época, ao lado de um hospital de nome, ainda está lá hoje, mas mudou de nome. Quase em frente à estação de trem em Cascadura. Então, quando eu saía da casa de Neila, que passou a morar ali de 74 em diante, eu tinha que descer a Carolina Machado em direção à estação de Cascadura, subir para o viaduto e descer o viaduto em direção ao ponto de ônibus. E lá pegava um ônibus que me deixava bem na porta de minha casa, em Marechal Hermes, onde eu morava naquela época. Tinha 21 anos. Legal aquilo. E aí o que acontece? Era uma jornadinha chata. Um belo momento aconteceu alguma coisa com um muro que era bem em frente à casa da Neira, e você podia, por um buraco que tinha sido produzido no muro, sabem lá os deuses por quem ou por quê, eu até hoje não sei, mas você podia atravessar a linha férrea e sair exatamente no ponto de ônibus onde eu pegava o meu ônibus. Ora, o que o malandragem aqui fez? Começou a usar essa passagem e atravessar toda vez que eu trazia a Neila da escola, deixava ela na casa dela e, eu não ia lá em Cascadura, atravessava ali em frente mesmo, entrava no buraco, andava numa canaleta, pulava um riacho sujo e atravessava as 12 ou 16 linhas ali que tem em Cascadura. Vocês não moram no Rio, talvez não conheçam, quem mora no Rio vai lembrar. As linhas, aliás, estão lá até hoje. E um belo dia, depois de fazer isso trocentas vezes, eu estou atravessando e olhei para a estação de Cascadura, que você tem que olhar, né? Eu olhei e eu vi um farol, mas eu não vi o trem, porque a cena era meio curva. Cascadura e Quintino é meio que uma curva. As estações são... Então eu olhei e vi a luz do trem, mas só como um facho. Eu não consegui distinguir o trem. Olhei, estava distante, eu estava mais ou menos uns 500 metros. E eu comecei a atravessar. Falei, vai dar tranquilo. Só que aconteceu algo que era inesperado. Primeiro, o trem apitou, coisa que trem parador comum não faz com muita frequência. Ele apitou 2 vezes e estava vindo numa velocidade que me deixou absolutamente sem poder calcular. Por quê? Porque eu pensei num trem parador saindo da estação de Cascadura em direção à estação de Madureira. Mas era um trem Rio-São Paulo, moro. Um trem prateado, moro, daqueles que fazem aquela viagem de 5 horas, aquela viagem maravilhosa, né? Com aqueles carro-leito, né? Com aqueles barzinho para você tomar drink. Aquele trem anda numa velocidade assombrosa. Ele não tinha parado em Cascadura. Ele estava vindo aí. Quando eu vi o trem vindo, e é interessante que você vê um trem vindo em direção a você de frente, você não ouve barulho. Então era uma cena de cinema. Porque o negócio foi crescendo e eu acelerando para atravessar. Porque eu não tinha conseguido calcular a velocidade. Quando eu dei a arrancada para atravessar, brother, eu caí. Meus amigos, eu caí na linha do trem, brother. Ora, eu tive um momento, um lapso, porque você quando cai, você primeiramente, você já ficou sem perna, vai cair, eu caí mesmo. Eu botei o braço para apoiar e eu bati com o meu peito e meu ventre. As minhas pernas, minha coxa bateu no trilho atrás. Eu caí entre 2 trilhos. Ou seja, eu me dividi e... Se eu tivesse batido com o meu queixo, ou com minha boca, ou com o meu septo nasal, eu não teria tido o reflexo que eu tive. Porque quando eu bati, eu senti um impacto, mas não senti dor. E o instinto de sobrevivência, brother, eu dei um salto. Um salto. Que eu me agarrei na parede de onde eu ia subir. E deu tempo de olhar para trás, e aí o barulho do trem se fez
porque o barulho do trem é sempre na lateral, né? E eu olhei para trás, o trem passando, e eu agarrado na parede, igual uma lagartixa profissional, né, brother? E assim, algo interior dizendo assim, sobreviveu de novo, hein, otário? E foi a primeira vez que o mineiro aqui viu o trem de perto. Mas isso são outras histórias. A gente se vê.